gente. Vamos começar agora, tá? Só retomando aqui rapidamente o que a gente tinha discutido na aula anterior, né? Na aula anterior a gente falou um bocado de coisas, né? Muitas coisas verdadeiramente conceituais. Basicamente, eu situei para vocês que o que a gente vai fazer é uma análise que se aplica para fontes de tensão ocorrentes senoidais, tá? E a análise que a gente vai fazer é uma análise que vai gerar um resultado em termos de resposta em regime permanente, ou seja, nós vamos desprezar eventuais transitórios que existam em razão do comportamento do circuito, tá? A gente vai considerar o circuito já estabilizado, tá? Ou seja, né, passou no mínimo 5 constantes temporais do comportamento do circuito, e aí a gente vai determinar a resposta, tá? E aí eu comentei com vocês, aí sim eu não vou passar tudo de novo, né? Mas eu comentei com vocês que nós teríamos alguns aspectos que nós poderíamos determinar em relação à resposta temporal, que eram aspectos interessantes, que basicamente quando a gente tinha uma fonte de excitação senoidal, e sendo o nosso circuito um circuito com características lineares, e aí eu lembro vocês que todos os circuitos que a gente está estudando até o momento são circuitos com características lineares, tá? A gente não temos elementos de circuitos não lineares aqui no momento, tá? Então, os nossos circuitos lineares para fontes senoidais vão produzir como resposta também ondas senoidais, tá? Então, nosso comportamento nos diferentes pontos do circuito será uma onda senoidal. Não somente será uma onda senoidal, como essa onda senoidal vai ter como uma das principais características o fato que a frequência da onda de resposta vai ser exatamente a mesma frequência da fonte, tá? Então, eu acho que eu tinha comentado com vocês na aula passada, mas ressalto de novo, né, que isso é um aspecto interessante. E justamente entra aí a questão de que quando nós temos várias fontes cuja frequência é a mesma, nós podemos proceder à análise por qualquer uma das técnicas que vocês já estudaram. Agora, quando nós tivermos duas ou mais fontes senoidais com frequências distintas, aí necessariamente, pessoal, nós temos que aplicar o princípio da superposição, tá? Então, não tem como eu analisar, pelo menos por essas técnicas que a gente está adotando no momento, tá? Não é possível analisar o comportamento para várias fontes senoidais de frequências distintas, senão via princípio da superposição, ou seja, vocês têm que analisar para cada fonte individualmente e somar as respostas parciais, tá? Além de a gente ter, então, como resposta uma senoide, como resposta da fonte, uma frequência igual na resposta para aquela fonte, a gente vai ter como característica geral o fato que a amplitude da resposta tipicamente vai ser diferente da amplitude da fonte e que a fase da resposta tipicamente vai ser diferente da fase da fonte, tá? Aí, a razão disso daí, pessoal, eu mostrei aqui o conceito de fasores, mostrei para vocês que o fasor era um número complexo associado justamente a um cosseno e um seno, tá? E aí mostrei que a partir do conceito de fasores, né, a gente conseguia representar a onda senoidal simplesmente pela amplitude dela e pela fase φ. Tá? Então, a gente pode tanto representar isso pela notação em termos de um número complexo, né, Vm vezes E elevado na Jφ, tá? Ou também simplesmente pela notação compacta, que é a notação que a gente vai usar em circuitos, tá? Onde a gente indica que a amplitude Vm com fase φ. Eu esqueço aqui que tem exponencial, porque efetivamente não é importante para a gente nesse momento, ok? Notem que quando eu escrevo isso daqui, tá? Eu tô preocupado com o número associado, eu não estou preocupado com cosseno e com seno, tá? E é justamente isso que vai nos levar a conseguir trabalhar com o circuito de uma forma mais simples, tá? Bom, maravilha. Então, basicamente, eu tinha dito que a gente conseguia representar, né, a onda senoidal através de uma transformação que a gente chama de transformação fasorial ou a própria definição de fasor. Lembrando sempre que nossa definição de fasor considera que a fonte em questão é uma fonte cosseno, tá? Cosseno positivo, tá? Lembre-se que se vocês tiverem uma fonte em termos de seno, principalmente, vocês têm que aplicar a defasagem. Qual é a defasagem, né, pessoal? Só lembrar vocês aqui, tá? Que eu tinha mostrado isso para vocês, que na hora de a gente fazer uma conversão, vocês têm que aplicar uma defasagem, que agora eu não estou encontrando aqui, curiosamente, tá?
Boa pergunta, mas está aqui. Eu tenho certeza que eu tenho mostrado isso para vocês. Só achar, tá? Que a gente tem que fazer uma compensação na fase para conseguir fazer a representação de um seno em termos de um cosseno. Bom, em algum lugar vai estar aqui, eu já acho, tá? Só relembrando isso, tá? Bom, maravilha. No fasor, pessoal, a gente não está interessado efetivamente em trabalhar com cosseno e seno. Na verdade, cosseno de φ e seno de φ são números, né? Então, não é uma função, a gente eliminou a frequência, a informação de frequência no fasor, por isso que sempre que vocês resolverem um circuito, ou vocês guardam a informação de frequência, ou a informação de frequência é informada, ou a informação de frequência está na fonte, mas quando a gente chega em impedâncias e fasores, a frequência sumiu, tá? Então é importante vocês lembrarem disso. E na prática, quando a gente elimina a informação de frequência, a gente fica com um número complexo, tá? Com uma parte real e com uma parte imaginária. Nessa notação, a gente tem o que a gente chama de notação retangular, justamente porque fica óbvia a parte real e a parte imaginária do número, tá? E nessa notação aqui que a gente chama de notação polar, tá? Onde o que eu apresento é o módulo e a fase do número. Tá? São notações complementares, né? Eu transformo uma na outra facilmente, tá? Inclusive lembro vocês lá em seguida que eu mostro como fazer essa conversão. Gente, a notação polar, particularmente, eu já tinha comentado com vocês na aula passada, só retomando, é uma notação muito comum para a gente, tá? E ela é muito útil para análise de circuitos porque ela dá vazão ao que a gente chama depois de diagrama fasorial, tá? Que é possível que eu mostre em alguns exemplos aqui para vocês, tá? Onde eu consigo, por representação gráfica, digamos assim, analisar o circuito, avaliar a resposta do circuito, mas também consigo avaliar o comportamento do circuito, que é mais importante, tá? Então, o diagrama fasorial é uma coisa bastante útil em várias circunstâncias. E aí, para fazer a conversão entre a forma retangular e a forma polar, a gente pode aplicar essas expressões de conversão, que depois disso daqui a gente acaba acostumando, tá? De tanto que a gente faz esse tipo de operação. Tá aqui, ó. Lembre-se que como o fasor é definido por cosseno, se vocês tiverem uma onda senoidal, vocês vão ter que transformar o seno num cosseno, e a gente faz isso diminuindo a fase em menos 90 graus, né? Então, vocês sempre vão ter que fazer esse tipo de compensação, tá? Aí, depois a gente viu as relações fasoriais, aí vocês vão me permitir aqui só fazer um resumo das relações fasoriais, tá? Basicamente, analisando as equações diferenciais que a gente tinha em termos de tensão e corrente, e aplicando a transformação fasorial, a gente chega à conclusão que o fasor tensão é a mesma coisa que o fasor corrente vezes a resistência. Como a resistência é um número real, isso significa que o fasor tensão e o fasor corrente vão ter exatamente a mesma fase, tá, em cima de um resistor. Para o indutor, a gente viu que o fasor tensão era a mesma coisa que J⍵L vezes o fasor corrente, o que significa que a corrente vai estar atrasada em 90 graus em relação à tensão, ou, de modo complementar, que a tensão está em avanço em 90 graus em relação à corrente, né? E a gente viu também que, para o capacitor, o fasor tensão era menos J sobre ωc vezes o fasor corrente, tá? E, nesse caso, a corrente fica adiantada em 90 graus em relação à tensão, tá? Em cima do capacitor, ok? Então, em cima dos três elementos, a gente tinha essas relações fasoriais, tá? Bom, a partir da relação fasorial, minha gente, a gente define, então, agora o conceito de impedância. E a impedância nada mais é do que a relação entre o fasor tensão e o fasor corrente. Então, a gente define ela de uma forma semelhante ao que a gente definia lá a resistência, né? A resistência era a relação entre a tensão e a corrente, tá? Só que aqui a impedância não está acoplada a um elemento físico, ela é uma noção geral em razão da relação de dois fasores, tá? Então, não me interessa qual é o componente, eu sei que um determinado circuito, ou um determinado elemento de circuito, terá uma impedância Z, tá? Onde essa impedância Z nada mais é do que o fasor tensão dividido pelo fasor corrente, tá? É uma proporção. Como a gente define a impedância como relação entre tensão e corrente, a unidade da impedância, adivinhem qual vai ser? Vai ser o ohm. Tranquilo? É um número complexo, só que a gente vai dizer que ele é um número complexo em tantos ohms, tá? A gente usa, né, a noção e a notação que a gente tinha estabelecido da resistência, e por similaridade a gente define isso. E é importante, gente, dizer que a impedância é um número complexo, tá? Mas não é fasor. Perfeito?
Para impedância não tem a questão de vinculação com uma senoide no tempo, tá? A impedância é um mero número complexo que estabelece a relação entre tensão e corrente. Ela não tem por si só e não traz e não quer trazer a noção de frequência e de função no tempo, tá? Ou seja, né, todo fasor é um número complexo, mas nem todo número complexo é um fasor, tá? E quando a gente faz os diagramas, a gente faz diagramas de fasores, não de impedâncias, tá? Bom, então tá. Então, definição de impedância não tem nada de muito espetacular, né? Mas a partir da impedância e pelo fato da impedância ser um número complexo, a gente define que a parte real de uma impedância, e se a gente definir que a impedância é um número real mais um número complexo, tá? Então é a parte real sendo R e a parte imaginária sendo X, eu vou dizer que a parte real da impedância, que é o R, é chamada de resistência, tá? Então, todo número, todo valor, toda parcela real de uma impedância, ela tem exatamente o mesmo conceito de uma resistência. Não tem nenhuma distinção de aspecto físico ou qualquer outra coisa que vocês imaginem. Já a parte imaginária da impedância, que vai ser o número X, essa sim vai ser um novo conceito que vocês vão começar a utilizar, tá? Que é o conceito que a gente chama de reatância. Então, a partir de uma impedância, a gente vai ter agora duas características físicas associadas à impedância: a resistência da impedância e a reatância da impedância. A resistência da impedância vai medir, obviamente, a resistência à passagem da corrente, né, a dificuldade da passagem da corrente, e a reatância, por sua vez, ela nos dá a noção da capacidade de armazenamento de energia. Tá? E aí, dependendo do sinal, a gente vai podendo estar armazenando ou entregando, tá? Dependendo do caso. Mas, em suma, ela está me dando a noção do que eu tô, da minha capacidade de armazenamento, tá? E aí, a partir dos diferentes elementos, e lembrem-se que todas as unidades são ohm, tá? Tanto para resistência quanto para reatância. E aí, a partir dos diferentes elementos, a gente vai ter, então, a resistência, na verdade, aqui, a impedância, eu só estou apresentando a impedância e a reatância. Eu vou ter a impedância e a reatância associada. Então, notem que um resistor, obviamente, não tem reatância, né? Ele não armazena nenhum tipo de energia, né? Ele é capaz somente de dissipar, tá? Enquanto que para o indutor tem uma reatância pura, né? Na verdade, o indutor é uma reatância pura, que a reatância é ômega L, e o capacitor, da mesma maneira, o capacitor ideal, obviamente, o indutor ideal, obviamente, também é uma reatância pura, tá? Fantástico. Assim como a gente define a impedância como a relação entre tensão e corrente, eu posso definir o oposto, né? Que nem a gente fez na condutância, né? Eu posso definir um oposto que eu vou chamar não de impedância, e sim de admitância, tá? Que é a relação entre a corrente e a tensão. E, obviamente, né, segue que a admitância é o inverso da impedância. Tá? E a unidade da admitância também é a unidade da condutância, que é a Siemens. Ou, se vocês estão ficando mais velhos que nem eu, né, a gente diz que a unidade é mho, né, que é o inverso de ohm. Mas lembre-se que no sistema, antes que vocês caírem numa pegadinha, né, cuidem num concurso, tá, gurizada? Porque no sistema internacional a unidade é Siemens, tá? Então, sei lá, se alguém bota mho lá só de sacanagem numa questão, né? Dá o mesmo número em mho e o mesmo número em Siemens. E pergunta qual tá correto. Correto, na realidade, é em Siemens, tá? Bom, a exemplo da impedância, né, a parte real da admitância vai ser condutância, é o inverso da resistência, né? E a parte imaginária da admitância vai ser um valor B, que a gente vai chamar de um nome bonito, né? De susceptância. Perfeito? Então, a gente vai ter reatância, sendo a parte imaginária das impedâncias, e a gente vai ter susceptância, tá? Susceptância para a parte imaginária das admitâncias, tá? Ok? Então, na prática, né, eu mostro aqui para vocês quais seriam as admitâncias e as susceptâncias dos diferentes elementos. Para um resistor, obviamente, a admitância é o inverso da resistência, né, a condutância, tá, o valor G, né. Para o indutor, a admitância vai me gerar uma susceptância BL, que é menos 1 sobre ômega L, e para o capacitor, a susceptância é simplesmente ômega C, né? Lembrem-se que, a depender do caso, aí é mais interessante trabalhar com
com admitâncias ou com impedâncias, a depender do circuito, tá? Então, é uma mera questão de conveniência em termos de trabalho, tá? Então, aí, pessoal, a gente definiu os conceitos fundamentais, tá? Então, agora, a partir de agora, eu vou jogar o computador aqui um pouquinho para o lado, porque aqui agora eu vou escrever bastante, tá? Então, minha gente, vamos começar aqui da forma mais simples possível e imaginável para vocês compreenderem os conceitos, tá? Então, para começo de história, a gente tem que trabalhar com fontes senoidais. Então, vou pegar um circuitinho aqui bem basicão, tá? O mais básico que eu consiga imaginar, pelo menos, tá? E vamos começar a brincar um pouquinho com os conceitos e depois vamos ver leis de Kirchhoff, né? Divisões, associações, divisores, associações, conversão de fonte, tudo mais, tá? A gente vai rever tudo aquilo. Só que agora a gente vai usar impedâncias, tá? E vocês vão ver que os conceitos e os métodos são exatamente os mesmos, não mudaram nada. Então, vamos pegar um circuito, né? Vamos pegar aqui um exemplo 1, tá? Vocês estão enxergando ali um EX1? Sim. Tá, é só para ver se não estava invertido, porque às vezes pode ficar invertido, tá? Vamos pegar um exemplo 1 aqui, né? Seja o circuito, tá? E aí eu vou pegar um circuitinho aqui e vou inventar, pessoal. Vamos pegar um circuito aqui. Uma fonte senoidal, tá? Vamos pegar esse primeiro cara aqui, vamos pegar aqui um 10 cosseno de 100t, tá? Vamos pegar aqui um resistor, um indutor e um capacitor qualquer, certo? Vamos dizer que isso aqui, gente, é chute total e absoluto, tá? Então, aqui eu tenho... Estou inventando o exercício, tá? Tem um resistor de 10 ohms, uma resistência de 2 Henry e um capacitor de, sei lá, 100 microfarad, tá bom? Então, essa é a primeira forma que vocês vão conseguir enxergar o circuito, tá? Vocês notem que nesse circuito não existe o conceito de fasor, não existe ainda o conceito de impedância, tá? O que eu tenho é uma fonte senoidal, está sendo apresentada para vocês, e os elementos básicos do meu circuito. Esse circuito, obviamente, é um circuito sério, isso aí não cabe nem a gente tá discutindo nesse momento, tá? Mas a partir daqui eu consigo extrair algumas coisas. Então, para começo de história, né, a partir da fonte, eu consigo determinar alguns aspectos aí que são importantes. Primeiro aspecto que eu consigo determinar que é importante, eu consigo determinar qual é a amplitude. Óbvio que eu não vou fazer isso todos os exercícios, né? A gente só está apresentando aqui no primeiro caso, né? Eu tenho uma amplitude 10 aqui, eu não falei, mas vamos considerar isso aqui como uma fonte de tensão, então isso daqui é volts, né? Certo? Então aqui eu tenho uma amplitude de 10 volts, essa é a minha amplitude de pico, tá? Não defini como valor RMS, tá bom? E eu tenho uma fase. A informação da fase é a informação ali que está baseada ali no lado do tempo, né? Então é uma informação que me diz que a frequência desse cara aqui, e eu não falei nada em contrário, tá? É uma frequência aqui de... Poderia estar numa notação ou na outra, tá, pessoal? Então, eu vou interpretar aqui com vocês que, nesse caso, a nossa frequência está em radianos por segundo, tá? Que é o nosso caso usual. Mas, na prática, pessoal, isso daqui poderia ser interpretado também como uma frequência em hertz, tá? Qual é a diferença, só para vocês entenderem? Se eu tô adotando como base o fato que eu estou trabalhando com radianos, então, naturalmente, as frequências que eu tenho vão ser frequências angulares em radianos por segundo, tá? Se eu estou adotando o fato que eu estou trabalhando em graus, aí eu poderia considerar essa frequência como sendo uma frequência linear em hertz, tranquilo? Mas aqui a gente vai adotar como convenção, nossa convenção é sempre, né? A menos que algo seja dito em contrário, né? A menos de afirmação em contrário, nós estamos trabalhando em... Trabalhamos em radianos. Perfeito? Cuidem por quê? Porque a calculadora de vocês vai ter que estar em radianos, né? Se vocês começarem a trabalhar com as fases, tá? Bom, buenas. Então, eu defini aqui que eu tenho uma fonte senoidal com amplitude 10 e fase de 100 radianos por segundo, o que me indica, então, que eu tenho um fasor, né?
Então, a partir dessa fonte, eu posso definir o fasor da fonte. Qual é o fasor dessa minha fonte? O fasor dessa minha fonte é o fasor de 10 fase 0. Por que eu estou indo? 0 graus não, né? Poxa vida. Fase 0. 0 radianos, tá? Não, a gente não escreve radianos também, tá, pessoal? A gente só diz 10 fase 0. A gente está pressupondo que tudo está em radiano, tá? Então, definir aqui amplitude do fasor e fase. Por que é fase 0? Porque eu defini a minha fonte senoidal como um cosseno. Não defini nenhuma fase associada, consequentemente, eu estou partindo do pressuposto, a partir da definição do que é um fasor, né? O fasor é definido como um cosseno, tá? Estou partindo do pressuposto que a minha fase é nula, porque nada foi dito em relação à fase. E esse é o pressuposto correto, tá? Quando a gente tem um cosseno. Maravilha. Mas e aí, para que serve a frequência? Porque a partir desse circuito agora, eu vou ter que definir as impedâncias dos meus elementos, tá? E aí a gente tem que lembrar quais são as definições de impedâncias. Porque a gente não vai resolver o circuito daquela maneira, mas sim a gente vai definir o circuito para as impedâncias vinculadas, tá? Então a gente tem que lembrar o quê? Lembrando lá que eu tinha projetado lá para vocês, né? A impedância do resistor. A impedância do resistor é o próprio R, tranquilo? Então significa que para esse circuito aqui, a minha impedância lá do meu resistor é uma impedância 10 ohms, tá? A impedância do indutor, por sua vez, é J ômega L. Tranquilo? O que, para esse nosso circuito aqui, onde a gente tem um indutor de 2Henry, significa que eu vou ter, então, uma impedância do meu indutor equivalente a J, que é o nosso número complexo. A nossa frequência é 100 radianos por segundo, então J vezes 100. E o valor do meu indutor, a minha indutância, é de 2Henry. J vezes 100 vezes 2. Então, eu vou ter aqui uma impedância de J 200 ohms. Notem que, se eu pedisse para vocês aqui, qual é a resistência da impedância do resistor? 10. Qual é a reatância da impedância do resistor? 0. Qual é a resistência da impedância do indutor? 0. Qual é a reatância do indutor? 200. Perfeito? E assim segue. E para o capacitor, né, nós vamos ter, então, que minha impedância vai ser menos J vezes 1 sobre ômega C, viu? Que indica, então, que eu vou ter menos J vezes 1 sobre 100, que é a nossa frequência, né? Vezes os 100 micro. 100 vezes 10 na menos 6. Tranquilo? O que vai dar para o nosso capacitor aqui um valor, que aí vocês já vão me permitir calcular, tá? Apesar de ser conta de padeiro aí no caso. Sim. Meu Deus do céu, tenho que me acostumar com essa minha HP. Sim. Cadê? Ó, por isso que eu digo que eu prefiro HP velha. Não estou localizando. Fazer aqui no simulador que eu... Impressionante, cadê o expoente? Ah, achei. 100 vezes 10 na menos 6. Tá. Deus do céu. Tô um pouquinho atrapalhado com a calculadora ainda. Ah, e ainda ela nem tá na notação polonesa. Meu Deus, tá. Deixa eu fazer com a calculadora do simulador ali que eu vou passar menos trabalho. Então, frequência 100. Tá? Impedância. Quer dizer, impedância não. Capacitância. 100 micro, né? Pegamos isso, multiplicamos, tiramos o inverso. Vai dar menos J100. 11. Então, agora a gente tem as informações aqui necessárias, né? Em termos de fasor da fonte e impedância de cada um dos componentes pertencentes ao nosso circuito. Maravilha. Vou deixar aqui de lado, tá? E agora eu vou redesenhar aqui o circuito para a gente, tá? Na verdade, deixa eu pegar aqui uma folhinha. Tá? Então, agora o meu circuito, né? O circuito se torna o quê? Um circuito onde a minha fonte
é uma fonte 10 fase 0, perfeito? Onde eu tenho... Não precisaria desenhar o componente, tá? A partir do momento que eu tenho impedância, eu poderia dizer que eu tenho um componente aqui de 10 ohms, tá? Poderia botar unidade, tá? 10 ohms. Eu tenho um outro componente aqui, também não precisaria desenhar, tá? Ele, por isso que eu estou usando essas caixinhas, tá? Cuja impedância é J200, perfeito? E eu teria um terceiro componente, cuja impedância é menos J100. Perfeito, gente? Tá? Então tá aí o meu circuito. O que vocês perceberam aqui? Não tem informação de frequência, né? A informação de frequência sumiu. Eu não quero mais trabalhar com a frequência. Eu estou trabalhando agora no domínio aqui do meu fasor. Se eu quiser a resposta temporal, aí sim, para obter a resposta temporal, eu vou necessitar da informação de frequência original, tá? Porque senão eu não consigo montar qual seria a minha onda de resposta. Bom, para esse circuito extremamente simples, eu não sei se eu estou com um monte de caneta aqui, tá? Não sei como é que vocês vão enxergar, mas deixa eu ver se eu tenho uma caneta vermelha aqui. Tá? Para esse circuito extremamente simples, obviamente, eu vou determinar qual é o fasor corrente. Como aqui a gente não tem como fazer em negrito, que nem eu tentei fazer ali antes para vocês, tá, minha gente? O que a gente faz? A gente recorre aqui a uma situação bastante simples, tá? Eu vou lá e boto um pontinho, eu uso letras maiúsculas, né, que é a nossa anotação aqui convencional para fasores, tá? E boto um pontinho em cima para lembrar que isso daqui é um fasor. Beleza? Sim? E aí, gente, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar leis de Kirchhoff para fazer o que a gente bem entender. Mas esse circuito aqui é um circuito série, né? Então, eu poderia, a partir dessas 3 impedâncias que eu tenho aqui, produzir uma impedância equivalente. E como é que eu produzo equivalente, né? Para circuito série. Para circuito série. A minha impedância equivalente, adivinhem só, é a soma de todas as impedâncias série presentes na minha associação. Então, para esse caso aqui, né, para o circuito, fica simples, né, gente? Para o circuito aqui, eu tenho que a minha impedância equivalente nada mais é do que 10 mais J200 mais menos J100. Ok? Nesse caso, e aí que vale a pena ressaltar, tá? Vale ressaltar que esses nossos números aqui, eles se encontram em notação retangular, né? Ou seja, eu estou aqui evidenciando partes imaginárias e partes reais, tá? Quando a gente está fazendo operações de soma e subtração, é muito simples a gente trabalhar com notação retangular, porque a gente simplesmente vai somar as partes reais e partes imaginárias. Então, já fica a dica aqui para vocês, né? Que é a seguinte, né? Então, vamos lá. Dica. Na soma e na subtração, é mais simples. É mais simples usar a notação retangular. Ou cartesiana, se vocês preferirem, tá? Por quê? Porque eu simplesmente somo parte real e somo, né? Somo, subtraio, né? Parte imaginária. Tá? Então, simplesmente eu somo a parte real e a parte imaginária. O que significa que para o nosso circuito aqui, eu vou ter, então, uma impedância equivalente do circuito, sendo, lembrando, né, era 10 mais J200 menos J100, perfeito? Que me resulta, então, numa impedância equivalente, sendo 10 mais J100. Então, tá aqui a minha impedância equivalente do meu circuito, tá? O que significa que o meu circuito pode ser reduzido novamente a uma única impedância com o valor de 10 mais J100 ohms. Perfeito?
que daí tornou barbada a gente definir qual é a corrente, né? Nesse caso aqui, eu posso dizer, então, aqui era 10 fase zero, tá? 10 fase zero. Nesse caso aqui, eu posso definir, então, simplesmente, que a corrente é o fasor tensão pela impedância equivalente, ou seja, que a corrente é 10 fase zero dividido por 10 mais J100, tá? Amperes. Aí que entra a pergunta. E aí, como é que eu faço esse cara? Da mesma maneira como é mais simples eu trabalhar com a representação retangular, com notação retangular do número complexo para fazer operações de soma e subtração, quando eu tenho operações de divisão ou de multiplicação, se torna mais interessante eu trabalhar com a notação polar, tá? Porque daí eu consigo simplesmente somar fases e multiplicar ou dividir amplitudes, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Mas para a gente fazer isso daí, vocês vão ter que fazer o quê, né, pessoal? Vocês vão ter que converter essa representação aqui retangular para uma representação polar. Viu? E aí já vale mais ou menos tentar mostrar aqui para vocês, tá? Vale mais ou menos tentar mostrar aqui para vocês por que que isso funciona. Então vamos lá. Tá aqui o meu plano complexo. Então, aqui eu tenho o eixo imaginário. Aqui eu tenho o eixo real. Tranquilo? Então, o que que seria esse nosso número, né? Esse nosso número, obviamente, está fora de escala, mas esse nosso número aqui seria esse ponto. Essa projeção aqui, ó. Esse pontinho aqui. Esse é o ponto que equivale ao número 10, que seria 100, né? 10 mais J100. Então, esse é o ponto num plano cartesiano. Quando eu for fazer a transformação para representação polar, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é que eu não quero mais enxergar o ponto. Eu quero enxergar agora uma distância, que é essa distância aqui, que é o módulo, tá? E eu quero enxergar uma fase. Eu quero saber qual é a fase desse número. Então, ao invés de eu dizer para vocês que o ponto são essas coordenadas 10 e 100, eu vou dizer para vocês que o ponto é uma reta com um certo comprimento, tá? Que a gente vai determinar, vou chamar esse comprimento por enquanto de D, tá? E com uma certa abertura ou fase em relação ao nosso eixo real, tá? Por isso que a gente pode fazer a conversão, pessoal, usando aquelas expressõezinhas que eu tinha passado lá para vocês, né? Para fazer a conversão da representação do fasor da sua notação polar para retangular, lembrando ela, né? Qual era ela? Basicamente, que a nossa distância D, bom, vou escrever de uma outra maneira, tá? Para um número escrito nessa forma aqui, A mais JB, certo? Eu poderia obter o D como sendo, e aí é meio óbvio, né? Um triângulo retângulo, perfeito? Eu poderia obter o D como sendo o quê? Isto mais isto ao quadrado mais isto ao quadrado, né? A raiz dos dois, né? Então, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E eu poderia obter a fase θ como o arco tangente do cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Então, da parte imaginária pela parte real, tá? Ou seja, do B sobre A. Só que lembrando sempre que quando a gente calcular o arco tangente, a gente tem que lembrar em qual quadrante a gente está. E nesse caso, eu estou no primeiro quadrante, né? Perfeito? Esse seria o segundo quadrante, terceiro quadrante, e aqui embaixo a gente teria o quarto quadrante. Maravilha? Certo? Dúvidas, de novo, né, pessoal? Me interrompa, tá? Então, para esse nosso primeiro exemplinho aqui, resulta que eu tenho o quê? Meu número, que eu quero converter lá para a notação polar, meu número é 10 mais J100. Então, para eu passar isso daqui para a notação polar,
eu vou ter que calcular o módulo dele, e o módulo dele é raiz quadrada. Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Então, meu módulo D aqui, vamos calcular quanto é que vai dar esse cara aqui. Minhas calculadoras hoje estão ruins, tá? 10 100 ao quadrado e 10 ao quadrado, não é isso? A gente está fazendo propositalmente o caminho que dá mais trabalho, tá? Vai dar a raiz aqui de 10.100. E isso daqui dá aproximadamente... D vai ser aproximadamente, a gente tem que definir o ponto aqui de parada, tá? Vou definir uma casa só depois da vírgula. Vai ficar muito... na verdade, uma casa depois da vírgula aqui vai estar bom. 100,5. Tranquilo? Por um outro lado, eu tenho que definir também a minha fase. E a minha fase θ é arco tangente da parte complexa, né? O 100 dividido por 10. Não preciso fazer nenhuma compensação, justamente pelo fato... Isso aqui vai dar aproximado também. Justamente pelo fato que a gente está trabalhando no primeiro quadrante, né? Então, aqui até deixa eu colocar aqui... Bom, eu vou... Tanto faz. Depois eu transformo para radiano. 100. Por enquanto, a gente só precisa de uma calculadora de padeiro, né? 100 dividido por... Bom, tem que ter cosseno e seno. Então, uma cientificazinha. 100 dividido por 10, tá? Pego o arco tangente. Nossa fase vai dar aproximadamente... Desculpa, deixa eu acertar aqui o papel. Nossa fase vai dar aproximadamente 84,3 graus. Maravilha? O que significa, então, que 10 mais J100 é o mesmo número que 100,5 fase 84,3 graus. Maravilha? Bom, vocês poderiam pensar, e o processo contrário, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o processo contrário. O processo contrário da mesma maneira, né, pessoal? A gente tem que definir o A e o B, né? Então, se eu tenho esse número aqui, para eu passar para A mais JB, eu vou fazer o A sendo o D vezes o cosseno de θ, e vou fazer o B sendo o D vezes o seno de θ. Que no nosso caso ali seria o quê? Tá? Seria o 100,5 vezes cosseno. Aqui está em graus, vocês notaram? Certo? A gente tem que representar isso aqui em radiano, tá? Bom, a gente tem que se definir, né? Eu vou deixei a fase aqui em graus, por enquanto eu vou deixar em graus, tá? Mas cuidado que na resposta o correto seria a gente botar tudo em radiano, tá? Então, 100,5 vezes cosseno de 84,3. E o B seria 100,5 vezes seno de 84,3. Vocês vão notar, obviamente, que a resposta vai dar ligeiramente diferente. Por quê? Porque a gente fez arredondamento, né? É óbvio que vai dar diferente. Então, vamos lá. 100,5 cosseno de 84, Estou fazendo aqui, depois eu mostro a calculadora, por enquanto eu estou mostrando aqui pra gente, só isso daqui, né? Tá? Então, adivinha quanto é que vai dar o B? O B vai dar, quer dizer, o A. O A vai estar dando 9,98, tá? 10, né? Tá aí o erro que a gente introduziu, tá? E o B vai ser... Vocês veem que eu tenho uma preferência... Brincando com vocês, tá? Eu tenho uma preferência tão grande pela HP antiga que eu não estou usando a minha. Tá? Eu estou usando a do site, que o celular está filmando aí para vocês. Senão eu usava do celular, tá? Eu acho muito melhor. Na verdade, essa minha funciona igual à antiga, só que eu tenho que configurar. Como ela perdeu a memória, eu não me lembrei de configurar ela, eu não vou fazer isso agora. Nossa, o B deu... Eu vou escrever aqui só de brincadeira, né? 100,003, tá? E mais alguma coisa depois. Então, a gente conseguiu fazer a conversão tanto do retangular, né?
retangular para o polar, quanto do polar, de novo, para o retangular, tá, pessoal? Aí vocês poderiam se perguntar, bah, mas que trabalho do cão? Sim. Não discuto nem um pouco que seja um trabalhinho bem chatinho, tá, minha gente? Mas, infelizmente, é um trabalho que a gente tem que fazer, tá? E aí? Agora a gente volta lá para aquela nossa expressão, tá? Então, eu vou pegar aqui uma folhinha, tá? Na verdade, eu preciso do 10 fase zero, era a fonte, né? Vou voltar para minha folhinha aqui, só deixa eu escrever essa expressão aqui antes que eu esqueça. O meu I, meu fasor I, era 10 fase zero, dividido por 10 mais J100, que é a mesma coisa que 10 fase zero, dividido pelo 100,5 fase 84,3, tá? Então, agora, a gente transformou a expressão da corrente, que tinha um número em notação polar e um número em notação retangular, para dois números em notação polar, tá? E aí eu vou brincar com vocês, tá? Vou tirar o cálculo aqui na HP primeiro, tá? Depois eu mostro para vocês como é que vocês entram todos esses números na calculadora. 10. Agora me lembrar onde é que está o símbolo da fase, já achei. 10 fase 0. Bonito. Tá? Dividido por 100,5. 5 fase 84,3. Maravilha. Deixa eu deixar HP aqui em notação polar. Vamos dividir, né? E aí vocês vão notar que vai dar o quê? Resposta da HP, tá? Pela HP. Ela me diz que é isso daqui, ó. A resposta aí é... dá para dizer que é 99,5 mili, tá? 99,5 fase menos 84,3 miliampere, tá? Então, eu botando na calculadora me dá isso. Mas isso daqui, gente, pode ser facilmente obtido através desse cara, tá? Por quê? Pelo seguinte, tá? Dando a dica aquela que a gente falou, né? Dica, tá? Para divisão e multiplicação, use a notação polar. Por quê? Vou mostrar para vocês agora de uma forma mais simples, tá? Pelo seguinte, tá, pessoal? Vamos dizer assim, A fase θ1 vezes B fase θ2 é o mesmo que A vezes B fase θ1 mais θ2. Ou seja, ao multiplicar, multiplique os módulos e some as fases, tá? E da mesma maneira, A fase θ1 dividido por B fase θ2 é a mesma coisa que A dividido por B fase θ1 menos θ2. Beleza? Significa que a nossa... Alguém falou alguma coisa? Perdão? Não? O que significa que, para a gente, essa expressão aqui pode ser facilmente calculada, né? Por isso que a gente transformou ela para números polares. Significa, então, que a minha corrente lá podia ser calculada dessa forma, ó. 10 dividido por 100,5 e a fase sendo o quê? Fase do primeiro é 0, né? 0 graus. Como eu estou dividindo, eu subtraio da segunda, tá? 0 graus menos 84,3. Tá? Aí ia fazer a divisão de 10 por 100,5, adivinha quanto é que vai dar? 99,5, tá? Vai dar aproximadamente
99,5 fase menos 84,3 miliamperes. Então, conseguimos a nossa corrente para o circuito, tá? Antes de eu continuar para um novo exemplo, ficou alguma dúvida até o momento? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu não estou vendo a tela de vocês, tá? Do Meeting, tá, pessoal? Por isso que eu estou perguntando. Dou-lhe 3, tá? Posso continuar, então. Então, aqui a gente fez um primeiro cálculo, né, pessoal? Mostrando aqui passo a passo o que a gente faria, tá? O próximo exercício que eu vou fazer com vocês vai ser um exercício onde eu vou mostrar como eu faria o mesmo procedimento simples, porém com uma calculadora, tá ok? Certo? Então, vamos para o próximo exercício. Próximo exemplo. Então, aqui, né, só resumindo, né, pessoal? Até antes de a gente continuar. O que eu mostrei aqui para vocês? Deixa eu até achar aqui a ordem das folhinhas, porque a gente fez bastante brincadeira aqui, tá? O que eu fiz aqui para vocês? Só revendo, né? Eu parti de um circuito onde não existia nem fasor nem impedância. Existia uma fonte senoidal e existiam os valores dos meus componentes. Primeira coisa que eu fiz foi transformar a fonte para um fasor e observar qual seria a frequência da fonte. Isso aqui eu falei fase, né? Desculpa, gente. Frequência. Professor tava louco ali. Frequência, tá? Tá pensando em fase, escreve fase. Frequência. Fantástico. Que mais? Depois de determinar o fasor da fonte, que é 10, não tem fase, né? Então é 10 fase 0, e a frequência, que era 100 radianos por segundo, defini os valores das impedâncias. De que maneira? Peguei a informação da frequência, apliquei na definição das impedâncias dos diferentes elementos, né? E calculei a impedância de cada um. Fantástico. Fui tudo fazendo cálculo com calculadora de padeiro, tá? Aí, a partir desse momento, eu cheguei nesse circuito, que já é um circuito a impedâncias, né? É um circuito que me permite análise fasorial. Então, aí eu tenho um fasor tensão, tá? Fasor fonte de tensão, na verdade, e eu tenho um fasor corrente que eu quero determinar, tá? Aí eu consegui aqui, a partir de uma associação série, que mantém-se exatamente a mesma, né? Impedâncias em série nós somamos para obter a impedância equivalente, tá? Em suma, a partir aqui da impedância dos meus diferentes elementos, criei a impedância equivalente, tá? Determinei a impedância equivalente, redesenhei o meu circuito, e aí determinar a corrente era meramente uma questão aqui de pegar a tensão dividido pela impedância, certo? E aí depois fiz aqui a operação de transformações dos números, tá? E expliquei para vocês de onde é que vem a relação entre notação polar e notação retangular, tá? São projeções, são sistemas de coordenadas distintos, na verdade, tá? Digamos assim, tá, pessoal? A brincadeira, mas pior que é por aí, né? Esse sistema aqui, o sistema retangular, é um sistema onde tu dá a coordenada, né? Latitude e longitude. Perfeito? Tu diz, né? Fala. Só uma pergunta. Ali eu estou no primeiro quadrante, né? Sim. Digamos, para ser um segundo quadrante, o número... A parte real tem que ser negativa. Negativa. Tá. Isso. Então, basicamente é assim, ó, já aproveitando então aqui. Se ambas as partes, tanto a real quanto a complexa, são positivas, tu está no primeiro quadrante. Se a parte complexa, a parte imaginária, perdão, e a parte real, se a parte imaginária é positiva e a real negativa, tu está no segundo. Certo? Se a parte real for negativa e a parte imaginária for negativa, tu está no terceiro quadrante. E se a parte real for positiva e a imaginária for negativa, tu tá no quarto. Tá? Então, com isso, tu sabe onde é que deve dar o ângulo, entendeu? Se é primeiro quadrante, o ângulo tem que ser de 0 a 90. Se é segundo quadrante, é de 90 a 180, tu entendeu? Terceiro, de 180 a 270. Quarto, de 270 a 360. Ou, se tu preferir, em radianos, né? De 0 a π meios, de π meios a π, de π a 3 π meios e de 3 π meios a 2 π. Certo? Dependendo da... Isso é uma coisa que com exercício, vocês vão ter que exercitar, tá? Mas é uma coisa que com exercício começa a se tornar fácil, né, de a gente compreender. Ok? Ok. Mais alguma pergunta?
Até explicar, tá, cara? Se vocês tiverem uma calculadora boa, a HP, cara, até vou confirmar aqui, tá? A HP, se não me falha a memória, ela é esperta, cara. Então a HP, ela tem a capacidade de avaliar o quadrante, se não me falha a memória. Deixa eu confirmar aqui, tá? Ah, não, ela não vai conseguir desse jeito, tá? Porque o que acontece, olha só sacanagem, não, eu tava pensando que ela ia conseguir avaliar, mas não, ela consegue fazer a conversão se tu tá usando um número complexo, tá? Mas se tu tentar calcular o arco tangente, não. Porque olha só a pegadinha, esse ângulo aqui que a gente calculou era 84,3, né? Perfeito? 84,3 graus. Só que se tu pegar esse ângulo aqui, vamos chamar de φ, tá? O que acontece? Te lembra que para calcular o ângulo, tu pega a parte imaginária, divide pela parte real, né? Então, tu fez o quê? Basicamente, a gente fez o arco tangente de 100 dividido por 10. Deu 84,3. Mas se o número tiver aqui, vai ser menos 10 menos J100, entendeu? E adivinha o que é menos 100 dividido por menos 10? É o mesmo valor que 100 dividido por 10. Tu concorda comigo? Então, se tu colocar menos 100 dividido por menos 10, ela vai te dizer que o ângulo é 84,3, apesar de estar no terceiro quadrante. Se tu colocar, e aí é uma questão de uso da calculadora, tá? Se tu colocar a representação desse número complexo, aí ela é esperta e te dá o ângulo, cara. Que é o que eu vou confirmar. Não era isso, mas vou confirmar agora. Se não me falha a memória, é exatamente isso, tá? Deus meu, só que tá lento o site. Pô, minha rede. Aqui. 10, menos 10, né? Eu falei. Espaço. Menos 100. Não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas de novo, né, gente? Eu já brinquei com vocês que no iOS eu não me lembro, tá? Mas no Android, baixa o emulador da calculadora, é gratuito. Tá? Não, pior que não digitou certo o que eu queria. É gratuito, cara. E vocês... Pô, eu devia estar mostrando isso daqui para vocês, não tá calculando agora, né? Mas já que eu vim até aqui, vamos lá. E vocês conseguem usar a calculadora no celular, tá? Óbvio que vocês vão ter que se acostumar com ela. Deve ter manual dela aí também pela internet. É uma calculadora fantástica. Tá? Até hoje eu acho que é a melhor calculadora que eu já peguei na minha frente. Sim, sim, ele menos 95, ele faz a compensação, cara. Quando tá no número na forma complexa, ele já faz a compensação dos quadrantes, tá? Mas se vocês tentarem calcular o arco tangente, não. Por isso tem que considerar o quadrante. Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte, tá? Deixa eu botar essa folha aqui de lado, se alguém perguntar mais alguma coisa, vamos para outro. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz os cálculos com a calculadora, tá? Vou inventar um circuito. De repente eu faço com uma admitância aqui direto, tá? Seja o circuito. Só que agora vamos pegar um circuito que é um circuito em termos de fonte de corrente. Vocês já estão adivinhando o que eu vou fazer, né? Vou pegar aqui, sei lá, 2 seno de 20t mais 20 graus. A frequência, de novo, está em radianos, tá, pessoal? Vou fazer a mesma coisa, só que agora vamos fazer com um circuito em paralelo, né? Maravilha. Então aqui, sei lá, cara, vamos botar alguns valores aqui interessantes, só para ficar valor bonito aqui, sei lá, 1/10 de ohm. Vamos pegar aqui e vamos colocar esse cara aqui como, sei lá, 100 milihenry. Esse cara aqui eu vou exagerar, vou botar
500 milifarad, né? Uma coisa enorme, tá? Botamos esse carinha aí, né? Então, agora a gente tem um circuito, tá? E aí começa aquela mesma brincadeira, né? O que, que a gente tem aqui? Bom, vamos começar lá com a fonte, né? Então, aqui, o fasor da fonte. Fasor. Qual vai ser o meu fasor aqui? Bom, o meu fasor aqui tem amplitude 2, né? Então, vamos lá. De novo, né? Esse daqui, daqui a pouco eu só vou escrever o fasor, tá? A amplitude dele é 2, tá? E a fase dele? A fase dele, pessoal, tem que ser compensada, né? Deve ser compensada. Então, lembrando, qual era a regra mesmo? Quando a gente tem um seno, o que a gente tem que fazer com a fase? Hein? Seno para cosseno, a fase deve ser compensada. Seno para cosseno, a gente subtrai 90 graus. Então, a minha fase, na verdade, é 20 menos 90 graus. Minha fase é menos 70 graus. Tranquilo? Então, o fasor aqui da minha fonte vai ser esse daqui. Não se assustem quando dá uma coisa desse tipo, então, né? 2, fase, menos 70 graus. Eu não falei aqui, mas vamos supor que seja ampere, né? Ampere. Então, ficou tranquilo? Frequência aqui da minha fonte, né? Ah, tá aqui, né? O meu ômega é 20 radianos por segundo. Tá? Maravilha. Certo? Aí, pessoal? Certo, tá? Fantástico, não fiz nada demais, né? De novo, vou repetir, tá? Para nós, a frequência sempre estará em radianos por segundo, tá? O que significa que eu estou pressupondo que o meu seno e meu cosseno está sendo calculado em radianos. Ah, mas tu está misturando grau com radianos. Sim, eu teria que fazer a conversão aqui de graus para radianos, se fosse o caso. Eu não fiz no exemplo anterior, eu vou fazer nesse, tá? Nesse cara aqui, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar a onda no tempo, tá bom? E aí a gente faz a compensação aqui de graus para radianos, tá? Para vocês perceberem como é que ficaria isto escrito em radianos. Bom, maravilha. Mas isso aqui são exemplos iniciais, né, pessoal? Fantástico. O que, que eu tenho que fazer aqui? Aqui, gente, ao invés de eu trabalhar com impedâncias, eu poderia trabalhar com admitâncias. Tá? Então, agora eu vou calcular as admitâncias do meu circuito. Então, para começo de história, né, eu tenho a admitância do resistor, que é 1 sobre R, que é a mesma coisa que a condutância, né? Que nesse caso é 1 sobre 1 décimo, o que me indica que eu tenho uma admitância de 10 mol, tá? Ou se vocês preferirem, né? Ou 10 Siemens. Tranquilo? É chato de ler os Siemens, né, cara? É um S, tá? Não é 105, é 10S. Então, por isso que muitas vezes o cara acaba escrevendo mol, tá? É hábito, né? Vamos lá. Então, a admitância, a gente tinha a admitância aí admitância do resistor, a admitância a gente tem indutor e a admitância do capacitor, tá? Então, no caso da admitância do indutor, é menos J sobre o ômega L, tá? Menos J sobre o ômega L. E a admitância... Oh, meu Deus do céu, olha só o Balbinot escrevendo bobagem aqui, ó. Desculpe. Hábito. A admitância, a letra é Y, tá, pessoal? Perdão. Z a gente usa tipicamente para impedância, tá? Então, YR, YL, YC, tá? Então, nesse caso aqui seria menos J vezes 1 sobre, frequência é 20, né? Vezes 100 vezes 10 na menos 3. Tá? Vamos ver quanto é que vai dar isso. E a do capacitor é simplesmente J ômega C, que vai dar J vezes 20 vezes 500 vezes 10 na menos 3 é 0,5, né? Tá? Então, aqui no capacitor vai dar J10 mol. E no indutor vai dar 20
vezes 100 vezes 10 na menos 3. Vezes 10 na menos 3. Tá? Látia. Tira o inverso disso. 100 vezes 10 a menos 3 é 0,1, então vai dar 2, então vai dar menos J5, menos J1 meio, né? Menos J 0,5. Fantástico. Então tá aí o nosso circuito. Vou passar aqui para uma outra folha. E aí eu vou mostrar para vocês na calculadora em seguida. Então o nosso circuito agora, eu tenho as seguintes admitâncias. YR 10 mol, YL menos J 1,5 e YC mol também, né? YC J 10 mol. Perfeito? Lembrando, né, pessoal? Lembrando. Impedância é inverso da admitância. Beleza? Então tá aí. A gente tem um circuito, só relembrando aqui, a gente tem um circuito que é um circuito paralelo, né? Então, todos os elementos estão em paralelo, tá? Então, funciona da mesma maneira que nós tínhamos até então, né? Para elementos em paralelo, quando a gente tem condutância, né? Esquece impedância agora e admitância. Condutâncias em paralelo a gente soma, né? E resistências em paralelo a gente tira o inverso da soma dos inversos. Mesma coisa aqui, né? Admitâncias em paralelo a gente soma e, obviamente, tá? E, obviamente, vocês viram que o foco ficou bem pior, né? Eu tô vendo aqui também, não se preocupem, tá? A gente sabe, então, vamos ver se eu consigo aqui, aos poucos, melhorar, tá? Talvez eu tenha que pegar um celular que funcione um pouquinho melhor depois. O meu tá ficando balhado, acredito eu. Nossa, tá horrível o foco. Tá? Mas vamos lá, eu vou escrevendo aqui, vou falando para vocês se for o caso. A impedância equivalente, então, pessoal, desculpe. A impedância equivalente, então, aqui, nossa, é para paralelo, né? Para elementos em paralelo. O inverso da soma dos inversos. Vale todas as regras que vocês estão acostumados, né? Mas como eu fui feliz ali em definir que o meu circuito já era um circuito paralelo, eu posso obter aqui a minha admitância equivalente simplesmente somando as admitâncias que a gente havia calculado, né? Sem maiores problemas, perfeito? Então, eu acho que eu vou botar uma coisa aqui embaixo, tá? Então, a gente consegue fazer isso de uma forma bastante simples. Um segundo. Então, a gente consegue fazer isso de uma maneira simples. Aí já melhorou um pouco o foco, né? Tá? Basta eu somar as admitâncias que eu tinha obtido. Maravilha? Então, aqui nesse nosso caso, eu vou saber o quê? Vou saber que a minha admitância, né, para o circuito, eu vou saber que a minha admitância equivalente é o YR mais o YL mais o YC. Ou seja, 10 menos J 0,5 mais J10. Perfeito? Significa, então, que a minha admitância equivalente, nesse caso em particular, e somente nesse caso em particular, tá? Ela vai ser uma admitância com o seguinte valor: 10 mais J 9,5. Lembrando que a unidade é mol. Ok? Com isso nos permite, então, que eu redesenhe o circuito, né, pessoal? Então, vamos redesenhar o circuitinho aqui para esse cara. Onde é que estava o circuito de partida? Deixa eu pegar uma folha aqui em branco, só um segundo. Ficou um pouco improvisado agora, mais do que antes.
aqui uma folha branca, vamos ver se ajuda um pouco. O que significa, então, que a admitância do meu circuito, neste caso, o meu circuito vai poder ser redesenhado da seguinte maneira. Vamos lá. Então, o circuito pode ser redesenhado como? Representado como? Tá? Então, o circuito pode ser representado de que maneira nesse caso aqui? Eu vou ter uma fonte, cujo fasor era 2 fase menos 70. E eu vou ter uma admitância com um valor que a gente acabou de calcular. O valor estava aqui na folha aqui inversa, 10 mais J 9,5. 10 mais J 9,5 mol. Maravilha? Então tá aí o nosso circuito, tá? A partir do circuito, se torna bastante simples a gente definir agora qual é a tensão, né? Então, lembrando, né, pessoal, a gente sabe que fasor tensão é impedância vezes fasor corrente. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que fasor corrente é admitância vezes fasor tensão. Tá? Eu já tenho a corrente no meu circuito, o que eu quero obter é o fasor tensão, né? Então, para eu obter o fasor tensão, eu vou pegar que o fasor tensão é igual a corrente dividido pela nossa admitância. E, com isso, eu sei, então, que a minha tensão vai ser 2 fase menos 70 dividido por 10 mais J 9,5. Tá? E a questão agora é, como é que a gente faz esse cálculo? A gente poderia fazer o que de novo, né? Transformar o número de baixo para notação polar, etc, etc, etc. O que eu vou fazer agora com vocês? Tá? Eu vou parar um pouquinho aqui a nossa projeção, tá? E eu vou passar agora para a calculadora só para eu tentar mostrar para vocês como é que a gente faz alguns cálculos com ela. Maravilha? Depois a gente volta ali para a folha, tá? Então, voltando aqui, deixa eu apresentar aqui a nossa janela. Tá, voltando aqui. Tá aqui a HP, tá, pessoal? De novo, né? Vocês veriam uma coisa parecida com essa na tela do celular de vocês. Recomendo, gente, se vocês não têm isso daí em mãos, tá? O emuladorzinho instalado, recomendo que vocês instalem o quanto antes, tá? Mas vamos lá. Então tá aqui, né, a calculadora. Então, algumas coisas interessantes nesse modelo particular de HP. Vocês estão vendo ela, acredito eu. Certo? Estão vendo? Sim ou não? Sim. Tá, maravilha. Então aqui, pessoal, para começo de história, tá? Deixa eu trocar algumas coisas. A calculadora, ela normalmente começa dessa maneira aqui, tá? Então, primeira coisa, como é que eu consigo trabalhar e entrar números complexos nessa calculadora? Pessoal, basicamente, para entrar números complexos numa HP, a gente usa os parênteses, tá? Onde, tipicamente, a gente coloca parte real, abre parênteses, parte real, espaço, parte imaginária, se for notação retangular. Então, vamos lá. Mas se for notação polar, não tem problema nenhum, a gente pode botar em notação polar. Como a nossa corrente era, nossa tensão, perdão, nosso fasor tensão era a corrente dividido pela admitância, vamos começar entrando um número, então, em notação polar. Então, se vocês notarem aqui, eu não sei como é que tá aparecendo para vocês aí na tela de vocês, tá? Mas se vocês notarem, vocês vão ver que os parênteses aqui, eles estão nesse rosa, esse vermelho, sei lá que cor é essa daí, tá? Mas tem aqui ali no símbolo de dividir, né? Vocês têm ali o cerquilho em verde, vocês têm os parênteses na outra cor. E vocês notem que a calculadora tem tanto a cor, essa cor rosa aí, sei lá que cor é essa, e a cor verde, né? Então, o que a gente faz para acionar os parênteses? Eu vou apertar aqui, então, a setinha que é para a esquerda, daquela cor, e vou apertar a tecla dos parênteses. Tá?
Então, vocês notem ali que na tela apareceu um parênteses, tranquilo? Minha corrente é 2 fase menos 70, tá? Então, vou apertar 2. E aí, se a internet me ajudar, ó, entrou 2, tá? E para entrar a fase, lá embaixo, onde está escrito SPC, vocês têm lá, que é espaço, na verdade, né? Vocês têm lá o símbolo do π e o símbolozinho do ângulo, que a gente está usando ali na hora de escrever, né? A notação polar. Então, adivinha o que eu vou fazer? Vou apertar a teclinha verde e vou apertar a tecla lá do ângulo. Apareceu ali 2 fases, né? E agora eu vou botar a fase de... Eu vou primeiro eu digito 70, né? E aí depois eu aperto aqui o mais menos e ele vai entender como fase de menos 70. Estão vendo ali? 2 fases de menos 70. Vou dar Enter. Tá? Meu Deus, tá lento aqui. E aí ele me mostra esse número, né? E o cara fica enlouquecido, né? Bah, mas eu botei 2 fases menos 70, ele me mostrou 0,684, blá, 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 vírgula, menos 1,87, blá, blá, blá. E o que acontece? Acontece que a calculadora, nesse momento, ela está configurada para trabalhar em notação retangular. Então, não importa o número que tu coloque, ela vai sempre apresentar um número em notação retangular. Perfeito? Vocês vão ver agora, porque eu vou botar lá o valor da admitância, tá? Não se preocupem com isso, que a gente já vai mostrar da outra maneira. Vou lá botar agora o valor da admitância, tá? A admitância é 10. Tá? Normalmente, pessoal, bastaria o espaço, tá? Mas para vocês serem mais seguros, vocês podem usar o símbolo da vírgula que fica ali em cima do pontinho, tá? Que aí é certo que funciona em todos os modelos da HP, tá? Eu normalmente uso espaço, mas como não sei que HP ou que calculadora vocês vão estar usando, tá? Se vai ser exatamente essa daqui, a vírgula é certo que funciona. Tá? É 9,5. Tá? Então a gente vai botar 10, J9,5, tá? Então 10, que é a parte real, e o 9,5, que é a parte imaginária. Vocês vão ver que vai ficar bonitinho o número. 10,9,5. Por quê? Porque eu estou em notação retangular. Então, todo aquele processo que a gente fez de fazer cálculo, de transforma de polar para retangular, retangular para polar, na HP, e aí que eu digo que o modelo da 48 é mais fácil, tá? Porque nessas 49G aqui, que é a que eu tenho aqui também, tá? Essa daqui é mais difícil, cara, porque ela não tem os atalhos pré-configurados, tá? E sem os atalhos pré-configurados, tem que entrar num menu e fazer um monte de configuração. Inclusive, eu vou ter que me lembrar como é que fazia isso daqui, que eu perdi tudo. Para a aula que vem, eu já estou com ela configurada. Mas nessa daqui é barbada, ó, porque vocês estão vendo aqui em cima que tem essas duas informações, RAD e polar, embaixo ali da teclinha A, né? RAD, polar. Se eu apertar a tecla verde e apertar aqui o polar, adivinha o que vai acontecer? Olha só, está me apresentando agora os números, os mesmos números complexos, porém em notação polar. Vocês veem que fazer conversão de retangular para polar na calculadora HP é barbada, né? E não sei se vocês perceberam que na tela aqui em cima apareceu, né, o Rzinho, o símbolo do ângulo Z, perfeito? Ela está me mostrando o quê? Ela está me indicando, estou te apresentando os números em notação polar. Notem lá que a fonte ficou certinho, né? 2 fase menos 70. Bonito, né? E para a gente calcular a tensão, bastava dividir, né? Então, agora que eu tenho aqui a informação da corrente, a informação aqui da admitância, eu vou apertar o dividir. E adivinha só o que ela vai fazer? Me dá a resposta. Então, ela me deu aqui a resposta em módulo. Ela me deu uma resposta aqui em notação polar. E está me dizendo que notação polar, a minha tensão vai ser aproximadamente 150 milivolts com fase de menos 113,5 graus. Perfeito? E isso em notação polar, né? 0,144999, aqui eu transformei em 150 milha, tá? Se eu quiser em notação retangular, vou de novo na teclinha verde, clico de novo em polar e adivinha o que ela vai fazer? Vai me transformar agora para notação retangular. Então, em retangular, isso seria o quê? Menos 57,9
menos J 132,9 milivolts. Botei tudo em mili. Então, barbada, né? Estou aqui com todas as representações. E melhor ainda, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a representação polar. Tá? Vocês estão notando ali a fase, né? Menos 113,5. Como não tem nada indicado aqui, eu estou trabalhando com a fase em graus, tá? Se eu quiser extrair a fase em radianos, eu vou aqui, o radiano está naquela cor rosa ali, sei lá que cor é essa de novo, tá? Vou simplesmente apertar o botãozinho lá para a esquerda, que é daquela cor, eu vou clicar ali no botão para radianos, e agora ele está me apresentando não somente em notação polar, como ele está me apresentando as fases todas em radianos. Então, eu poderia dizer também que essa minha tensão é a mesma coisa que 150 fase de menos 1,98 radianos, né? E escrito isso tudo em milivolts. Deu para entender o basicão ali de trabalhar com número complexo com a calculadora? Hein, pessoal? Ou vocês querem que eu repita alguma operação ali? Óbvio que vocês têm que treinar, né? Mas a questão é se vocês preferem que eu repita alguma coisa. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Sabe o que é o melhor? O melhor é que quando a gente tiver um sistema de equações, método de malha, método de nó, né, um circuito maior, o que a gente vai fazer? Da mesma maneira que a gente tinha antes entrado lá para resolver o sisteminha de equações aqui na tecla Solve, tá? Se o negócio aqui tá bem lento para mim, vamos tentar de novo. Não. Ele entendeu como 7, tá vendo? Ele não entendeu como... De novo, tentar mais uma vez aqui. Tá, agora vai aparecer o menuzinho. Tá? Nossa, tá uma lentidão. Da mesma maneira que eu posso resolver um sistema de equações lineares aqui. Tá? Por isso que eu uso esse cara aqui para mostrar para vocês, tá? Porque é lento. Ó, Solve Linear System. Lá, todos aqueles coeficientes que eu já tinha mostrado antes para vocês, não sei se vocês se lembram, né? Que eu entrava os coeficientes independentes, dependentes da matriz A, que eram os valores, né? Da primeira matriz que eu tenho, e a matriz B, que eram os valores independentes de cada uma das equações. Eu posso entrar esses valores aqui da matriz A, gente. Posso clicar aqui em editar, tá? E ao invés de eu entrar números reais aqui na minha matriz A, eu posso entrar números complexos. Então, aqui, ó, ao invés de eu ter, sei lá, 10 vezes IA mais 20 vezes IB igual a 30, eu posso ter 10 mais J2 vezes IA, mais 5 menos J3 vezes IB, e eu entro aqui esses números. Vou entrando número a número, tá naquela notação complexa, entro todos os números das minhas equações, entro todos os valores independentes na matriz B e resolvo o meu problema. Beleza? Eu só vou alternar aqui de novo para a câmera, para mostrar para vocês, então, como é que ficaria a nossa resposta no tempo. E aí, por hoje, a gente para. Tá? Então, maravilha. Então, apresentando, né? Só relembrando aqui, a nossa senoide. Então, tá aqui as respostas em tensão, né? Então, obtidas diretas lá da HP, né? 2 fase menos 70 dividido por 10 mais J 9,5, é a mesma coisa que 150 mili, né? Notem o mili aqui, ou seja, 0,15, né? Fase menos 113,5 graus, que é a mesma coisa que menos 57,9 menos J 132,9, tudo em mili, então é tudo vezes 10 na menos 3, né? Que é a mesma coisa que 150 fase menos 1,98 radianos, mas o 150 está em mili, né? A fase não tem sentido da unidade, tá? A fase é fase. Unidade só se aplica no módulo ou na parte real imaginária. Isso me permite escrever. A frequência era 20.
Isso me permite escrever o quê? Escrever a nossa resposta completa. Então, lembrando, a nossa frequência era 20 radianos por segundo. Perfeito? O meu fasor tensão deu 150 mili fase menos 1,98 radianos. O que significa, então, que eu posso determinar que o V de T é o módulo 150 vezes cosseno. Qual é a frequência? 20 radianos por segundo. Então, 20 vezes T. Qual é a fase? Menos 1,98 radianos. Menos 1,98. Se eu não botei símbolo nenhum, e escrevo, obviamente, que isso está em milivolt. Se eu não botei símbolo nenhum, pressupõe-se que a fase está em radianos, tá? Isso também poderia ser escrito da mesma maneira, como 150 vezes cosseno de 20T, só que agora a fase sendo menos 103,5 graus. Aceita-se ambas as respostas. Certo, minha gente? Tá? Então, o que a gente, resumindo aí, o que a gente fez na nossa aula hoje, tá? Na nossa aula, basicamente, a gente fez ali uma retomada do conceito de fasores, fiz a definição de impedâncias e admitâncias, e obviamente, né, da impedância definimos resistência e reatância, da admitância definimos condutâncias e susceptâncias, tá? E aí a gente escreveu qual era a impedância de cada um dos componentes básicos, né, o nosso indutor, capacitor e resistor, e escrevemos as admitâncias do indutor, capacitor e resistor também, tá? E aí, o que eu mostrei nos primeiros circuitos, né? Como é que a gente pode ir a partir da definição da fonte, tá? Como é que a gente pode extrair o fasor da fonte, tá? Mostrei o caso do seno e do cosseno para vocês já. Como é que a gente determina as impedâncias a partir da frequência original da fonte. E aí já consegui mostrar as relações básicas, né? Lei de Ohm, basicamente, né? Fasor tensão e fasor corrente relacionados pela impedância, e mostramos as associações, tá?